Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre urbanização, na verdade é urbanização 2, né? É a continuidade da aula de urbanização. Bom, e nessa continuidade da aula de urbanização que nós estamos fazendo aqui, a gente vai colocar os períodos da urbanização brasileira. Nós vamos pegar a urbanização brasileira e fragmentar a urbanização brasileira em períodos, no que a gente poderia chamar de fases também, né? Então a gente vai pegar a urbanização e vai dividir a urbanização em fases. Bom, essa primeira fase, ela vai dos anos ali em torno de 1940 até 1964. Gente, esse período aqui, eu quero deixar demarcado com vocês é o seguinte, né? Em 1929 nós tivemos a crise da Bolsa de Nova York, quebrou a Bolsa de Nova York, foi a chamada Grande Depressão, e na sequência o Brasil também foi afetado por isso, né? O Brasil era um país agroexportador de café, o Brasil nessa fase era um país voltado para o chamado agronegócio, não que hoje a gente seja muito diferente disso, mas nessa época nós não éramos um país industrializado. Então qual decisão vai tomar o governo de Getúlio Vargas, né, que vai dominar esse período? O governo de Getúlio Vargas vai decide a partir desse período implantar no Brasil um processo de industrialização. Bom, vamos deixar claro o seguinte: o Brasil tinha passado pelos últimos anos sem ser alavancado pela industrialização, né? Então o Brasil não se industrializou. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você fala de indústria, existem basicamente dois tipos de indústria. A indústria de base, né, ou indústria pesada, né, que é a indústria que alicerça outras indústrias. Então eu vou dar um exemplo para você. A indústria da mineração é base, a indústria da siderurgia é base, a indústria do petróleo é base. Por quê? Porque sem petróleo, né, sem a gasolina e sem o óleo diesel, eu não tenho o setor de transportes. Então, esse setor industrial eu chamo de base, que ele alicerça outros setores. Aí o outro setor é o setor de bens de consumo. E aí eles podem ser bens de consumo duráveis, como é o caso do carro, que é um bem que dura muito tempo, ou bem de consumo não durável, que é o caso, por exemplo, de roupas, de alimentos, de remédios, né, que tem uma validade menor. Então, quando a gente olha para o Brasil até a década de 30, o Brasil não tinha se industrializado. Ele tinha tido um processo de industrialização, mas tinha sido uma industrialização muito tímida, muito fraca, viu pessoal? A gente nem leva em consideração, porque o Brasil não tinha montado essa indústria de base. Então, no processo de evolução do capitalismo, né, da produção capitalista, no Brasil nós tivemos uma falha, né, que vai ajudar e muito a você entender os problemas que nós temos constituídos até hoje. Então nós tivemos uma falha na construção do capitalismo brasileiro, porque nós ficamos aí fora desse processo de revolução industrial. Então a revolução industrial brasileira, ela vai começar a partir da década de 30. Então só a partir da década de 30 que começa o processo de revolução industrial no Brasil. Então, e é aí que está a coligação com a nossa urbanização. No mundo, você viu que a urbanização esteve atrelada com o processo de revolução industrial. E o Brasil, até a década de 30, era um país agroexportador de café, ou seja, não tinha passado ainda pelo processo de industrialização. A partir da década de 30, com o governo de Getúlio Vargas, o Brasil vai passar a se industrializar. E a partir do momento que o Brasil passa a se industrializar é que a gente começa a alavancar o nosso processo de urbanização. Então a nossa urbanização ela se alavanca, né, para valer a partir do momento que a gente alavanca a indústria no Brasil. E a indústria no Brasil é alavancada a partir do governo de Getúlio Vargas. É a era Vargas que vai alavancar isso aí. Só que precisa ficar claro uma coisa: que tipo de capital que vai montar a indústria de base? Traduz. Quem é que vai investir dinheiro nessa indústria de base? É aí que está o grande segredo. Quem vai investir dinheiro na indústria de base do Brasil é o Estado. Então quem vai construir a indústria de base, a siderurgia, o petróleo e a mineração, no Brasil vai ser o Estado brasileiro, vai ser o governo brasileiro. Então é o governo brasileiro que assume para ele, que puxa para si a montagem dessa indústria.
para daí outras indústrias poderem ser montadas, que é a indústria de bem de consumo, como eu tinha falado agora há pouco, a indústria de bem de consumo durável e não durável. Então, se a gente pegar esse período a partir de 40, que é quando essa indústria começa a surgir no Brasil para valer, tá? Quem está fazendo esse modelo de industrialização é o Estado brasileiro, né? Então, estatais da siderurgia, estatal do petróleo, enfim, né? Tá? Companhia Vale do Rio Doce, CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a siderurgia, tá? A Petrobras, que seria a mais famosa de todas, que está aí até hoje. Então é a partir daí que a gente alavanca a urbanização no Brasil. É a partir desse momento que a gente começa a ver as cidades brasileiras darem início ao seu processo de crescimento. Bom, aí nós temos um segundo período, e esse segundo período ele está atrelado à ditadura militar, ou seja, de 1964 até o meio dos anos 80. Então nós estamos falando do período específico relativo à ditadura militar. E a ditadura militar, ela vai continuar nessa estrutura de industrialização que vinha ali de Getúlio Vargas, só que agora com uma roupagem um pouco mais moderna, porque você vai ter a indústria de base, você continua tendo o governo investindo na chamada indústria de base, ele continua sendo o investidor da indústria de base, só que a partir de agora, gente, você também tem, além do capital estatal, você também tem agora o capital privado. Só que esse capital privado, ele vai ter duas origens. Você tem o capital privado nacional e você tem o capital privado estrangeiro, aquilo que você vai chamar de multinacionais. Então, na verdade, o governo militar, ele tem um tripé na industrialização: o capital estatal, o capital nacional privado e o capital das multinacionais, o capital que a gente chama de capital estrangeiro, né? Então, o Brasil vai estar dentro desse modelo, dentro desse contexto, durante a ditadura militar, dentro desse assunto específico. Tá, e aí o que acontece? Ali, nessa fase, vai ser criado o chamado Estatuto do Trabalhador Rural. O Estatuto do Trabalhador Rural são leis que foram criadas para o trabalhador do campo. Aquelas leis que você tinha para os trabalhadores estão sendo estendidas para o trabalhador rural. Quando você coloca essas leis, né, essas leis que dão respeito aí à proteção do trabalhador, vai haver uma demissão em massa do campo brasileiro. Então, ao invés do Estatuto do Trabalhador Rural dar uma proteção ao trabalhador, na verdade gerou uma situação que os empresários do campo não queriam mais essas pessoas ali nas suas propriedades, porque o custo para eles ia ficar maior. Então você tem o que? A dispensa dessas pessoas. Então isso ajuda a alavancar uma enorme quantidade de pessoas saindo da área rural, se deslocando para a área urbana. E detalhe, na área urbana havia uma sede, havia uma grande necessidade de mão de obra para abastecer as fábricas, porque as fábricas dessa fase, as fábricas dessa época, utilizavam grandes quantidades de mão de obra. Então vão precisar de imensas quantidades de trabalhadores para essas fábricas. De uma certa forma, o Estatuto colaborou para a produção de mão de obra para as empresas desse período, dessa fase. E aí, gente, dentro desse contexto que eu estou dizendo para vocês, em 1970, pela primeira vez, a população urbana ultrapassou numericamente a população rural, chegando a 52 milhões de habitantes, ou seja, 56% da população. O que é que eu quero dizer para vocês, tá certo? Olha só, estamos tornando o Brasil agora um país tipicamente urbano. Então, a partir de agora, o Brasil está se tornando um país tipicamente urbano. Isso acontecia há exatos, né, 50 anos atrás, nós estávamos passando por esse processo. E aí, gente, para a gente finalizar essa análise, né, de períodos, o terceiro período vem de 1985 até agora. Nesse período, a gente vai continuar com o processo de urbanização e continuar com o processo de industrialização. As duas coisas vão continuar acontecendo. Só que a partir de agora a gente vem com uma avalanche de situações que são problemáticas. Nós vamos vir, por exemplo, nesse período depois do meio dos anos 80, nós vamos ter aí a vinda do país, tá certo? Num modelo de urbanização, mas depois de ter passado por crises muito fortes, né?
do petróleo no ano de 1973 e no ano de 1979. Então o Brasil passa por grandes crises econômicas ali durante a ditadura militar e agora está sendo jogado pós-ditadura militar, pós-crise do petróleo e com um problema muito sério, que seria o problema da dívida externa, né? O problema de dívida, né? Que naquele momento seria uma dívida externa. Ainda nós temos um problema muito grande de dívida, que hoje a gente dá o nome de dívida pública, que é uma das coisas que atrapalha muito o desenvolvimento do país. Parte dessa construção vem aí desse período dos militares, né? Da época dos militares, que fomos jogados nesse período depois de 1985, né, crises do petróleo e a construção de uma dívida, e que isso agora nos vem de herança, né? Nos traz uma herança que é um país o quê? Um país endividado. E aí um país endividado que está sendo inserido, está sofrendo a inserção, tá certo? Numa economia globalizada. Então, um governo que não tem recursos, porque tem parte do seu orçamento atrelado a uma dívida e tem dificuldade de investir dinheiro no desenvolvimento das cidades. Então, as nossas cidades, elas têm um problema, né? Nós temos um governo endividado que vem de uma história de endividamento, nós temos o país inserido numa economia globalizada e temos esse problema agora de levar desenvolvimento para as cidades do Brasil, mas um Estado que está endividado, que não consegue sequer pagar as dívidas que tem. Então, como é que ele vai fazer novos investimentos? Por isso, nós teríamos tantos problemas. Tudo bem, gente? Então, aí uma parte também desse processo da história da urbanização do Brasil para vocês, tá bom? Valeu, a gente se vê na próxima.